Olá, começa agora a primeira edição do programa Legislativo em Pauta, produzido pela Câmara Municipal de Uberlândia e que vai abordar temas de interesse da população. Nesta primeira edição, nós vamos falar sobre saúde mental e os nossos convidados são a psicóloga clínica Ana Cristina Porfírio, também terapeuta sistêmica e doula. O psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Alfredo Demétrio. A relatora da Comissão de Direitos Humanos, Sociais e do Consumidor da Câmara Municipal de Uberlândia, vereadora Thaís Andrade. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, Sociais e do Consumidor, também da Câmara Municipal de Uberlândia, vereadora Lisa Prado. E a representante da Rede de Atenção Psicossocial da Prefeitura de Uberlândia, psicóloga Soraya Cristina Silva de Oliveira, referência técnica em saúde mental. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco neste dia para tratar de um tema tão relevante. Obrigada. É um prazer estar aqui como profissional, como cidadã, como mulher, como pessoa, representando aí uma voz que pode estar mais ativa nesse momento, nesse período pós-pandêmico, onde as pessoas estão aí enfrentando suas perdas e em homenagem, né, a todos que não conseguiram ficar conosco esse mês. Então, isso, a gente pode olhar para essa dor com pensar juntos, né, uma qualidade de acolhimento. Então, é uma honra como cidadã estar aqui. Obrigada. Obrigada, doutor Alfredo. Eu queria agradecer o convite. É bom estar aqui. Espero contribuir para o debate. Thaís? Quero cumprimentar os nossos convidados, Ana Cristina, doutor Alfredo, a Soraya, a nossa querida vereadora Lisa Prado. Agradecer, Adriana, pela proposta. Eu acho que esse mês é um mês que a gente trabalha de uma forma mais abrangente a questão do Setembro Amarelo, na redução dos estigmas que existem na questão da saúde mental e também para que possamos estimular com esse trabalho que as pessoas busquem e principalmente ofereçam ajuda também para quem está em sofrimento. Então, estou muito contente com a realização aqui desse debate, parabenizo pelo tema, que eu acho que é muito relevante ser tratado aqui nessa Casa Legislativa. Lisa? Bom, eu quero aqui cumprimentar os meus colegas de mesa, a Ana Cristina, o Alfredo, minha querida vereadora Thaís, a Soraya, e todos que estão nos acompanhando aqui, inclusive a presença da vereadora Gláucia também, os outros profissionais da Secretaria de Saúde do nosso município. E eu quero cumprimentá-la, Adriana, em nome de toda a nossa assessoria de comunicação, de diretoria de TV, por este tema tão importante. Nós sabemos que, historicamente, o Brasil tem passado por grandes mudanças desde a década de 90 para poder organizar o Sistema Único de Saúde no sentido de substituir aí o atendimento com as pessoas em sofrimento mental, né, para substituir aqueles hospitais. Nós temos historicamente no Brasil uma história muito triste, mas também uma evolução muito grande na forma de ver a pessoa com deficiência, das pessoas com transtornos. Então, eu creio que tem avançado e graças a profissionais como vocês, Soraya, que aqui estão, que tem avançado e o nosso Sistema Único de Saúde. Portanto, eu fico muito feliz da Comissão de Direitos Humanos debatermos este tema, que eu tenho certeza que a gente vai poder passar informação para todos que estão nos acompanhando agora neste momento, seja pela TV universitária, pelo YouTube, ou a TV Câmara no canal digital 9.1 ou o canal aberto 4.1. Então, é muito importante que essa informação ela pode ajudar muitas famílias e passar conhecimento a muitas pessoas. Soraya? Bom dia.
agradeço primeiramente o convite. Acho que é importante, né, uma oportunidade da gente falar desse tema, não só no mês de setembro, mas de setembro a setembro. Acho que é uma oportunidade muito válida e necessária. Obrigada. Obrigada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. E esse quadro se agravou principalmente entre 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19. Para os nossos convidados aqui, profissionais da área da saúde, eu gostaria de saber o que é saúde mental, como definir saúde mental. Fiquem à vontade. Eu vou começar respondendo, dizendo que a saúde mental, ela é uma parte fundamental da nossa saúde como um todo, né? Definição de saúde é muito amplo e eu penso que na questão mental existe a qualidade dos pensamentos, a determinação de como estar na vida, a interação com o próprio corpo e com a própria história, a apropriação de sentido. Então, a saúde mental ela tem um conjunto de significantes para a gente observar, que faz com que a gente entenda que aquele indivíduo está com condições de poder, inclusive, ser feliz e sentir essa felicidade. Então, existe toda uma estrutura, né, de observação da presença desse indivíduo na própria vida, no próprio destino, nas próprias escolhas. Né? Então, a conversa começa quando a gente fala de memória e sistema de crenças e valores, por exemplo. Né? Então, acredito que a gente esteja falando do autoconhecimento, do posicionamento, de autonomia, de individuação, de pertencimento. Né? Porque quando alguém quer não estar, ela pode realmente só estar cansada do que ela está vivendo, sem sentido. Então, eu, pessoalmente, trabalho em clínica com o sentido da vida, que eu acredito que é o que realmente pode conectar as pessoas. Saúde mental tem a ver com tudo isso, a forma como eu estou no mundo. Obrigada, doutor Alfredo. Complementando o que a Ana falou, nós todos temos vários sentidos. Então, todos nós sentimos tristeza, ansiedade, todos nós temos memória, todos nós temos tudo isso. O conjunto disso em bom funcionamento é saúde mental. E isso ajuda a gente a ficar bem nas conquistas, nos desafios, nos relacionamentos. Então, isso é fundamental. Quando falar de saúde mental, falar de problema de saúde mental, então, se eu tenho uma tristeza para além e que começa a invadir minha vida, atrapalhar as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho um problema no sentido da tristeza, seria depressão ou os transtornos de humor. E se eu tenho uma ansiedade que está invadindo o meu cotidiano, que me atrapalha, eu tenho um problema de ansiedade. Se eu tenho uma memória que começa a falhar, eu estou com outro problema. Então, tudo que nós temos, se fica deslocado para algo que nos atrapalha nos relacionamentos e na vida, diz respeito à saúde mental. E a saúde mental está integrada a todo o resto, né? E todo o resto é o quê? É tudo. É a saúde física. Então, eu posso, eventualmente, desequilibrar um aspecto emocional da minha vida, porque eu não estou dando conta de lidar com um problema físico, por exemplo. Então, é tudo junto e misturado, tá? Então, eu preciso estar equilibrado emocionalmente para dar conta do físico, tem que estar bem fisicamente para dar conta do emocional e da saúde mental. É isso. Soraya? Desculpa. Depois você me dá uma... Eu penso que, só complementando, né, porque eu acho que já foi bem esclarecido
o sentido, né, do que é saúde mental, mas eu penso que a gente, né, quando a gente trabalha na saúde, a saúde mental é um aspecto, né, e quando esse indivíduo está funcionando bem, ele consegue trabalhar, ele consegue se relacionar bem, ele consegue lidar com seus conflitos de maneira adequada, eu entendo que isso é saúde mental. Vereadora Thaís? Eu acho que muito importante na abordagem do doutor Alfredo a gente também pontuar uma questão assim, de relevância. Nesses 15 anos de trajetória na área social como assistente social, eu identifiquei muitas situações relativas à saúde mental que têm muita relação também com a vulnerabilidade social que o indivíduo se encontra. Muitas fragilidades, de repente, da pessoa não ter acesso à habitação, à educação dos filhos, a uma vaga de emprego, tudo isso traz um sofrimento mental muito grande, ansiedade. Então, são quadros que na área social a gente se depara com muita frequência também. Lisa? Bom, eu acho importante a gente discutir essa questão da saúde, porque saúde é vida. E como o doutor Alfredo falou, a Soraya, a Ana e a Thaís, eu concordo plenamente, porque é um estado que a gente tem que estar, tem que ser visto de forma integral. Então, a partir do momento em que a vulnerabilidade colocada pela vereadora, ela é importante, porque agrava muito o problema mental, e a gente percebe um desencadeamento e um sofrimento muito grande de uma mãe que não consegue alimentar seu filho como deveria, de não só faltar o alimento, mas também condições de moradia. Hoje nós vivemos num mundo que exige muito da gente no trabalho, esse mundo digital que exige que nós trabalhamos em casa à noite, porque você tem o WhatsApp. Eu me vejo todos os dias, seja de manhã à tarde, final de semana, eu estou trabalhando o tempo inteiro, né? E isso a gente tem que ter uma válvula de escape, a gente tem que buscar condições de ter, de forma integral, de cuidar da nossa saúde mental, porque é um mundo que nós estamos vivendo, que passa uma imagem para as pessoas que está tudo bem na internet, ou cobranças de que quem não está com o psicológico, como se fala que isso aí é muito tênue, né? Mas a pessoa, para falar de saúde, você tem que falar da sua integralidade, ela está ligada à alimentação, à moradia, às condições de trabalho, a forma como que você vê o mundo. Mas muitas pessoas ficam mais propensas aos ataques nas redes, que levam ao suicídio, porque a pessoa não consegue trabalhar, às vezes com aquela dor imensa que ela não acha uma saída. E muitas pessoas, a saída para essa pessoa que tem um sofrimento tão grande, talvez é o suicídio. Então, é preciso realmente a gente buscar na nossa sociedade, nas escolas, que tenha grupo para poder discutir a saúde mental, a gente procurar buscar formas de encarar toda essa problemática, estruturar a rede de saúde, valorizar o Sistema Único de Saúde dos nossos profissionais, de forma que realmente a gente possa... quem diria que todos pudessem ter acesso às terapias, né, que todos pudessem ter acesso, porque o Sistema Único de Saúde ele é muito bonito, e eu defendo ele com todas as minhas forças, mas a gente percebe que ainda tem muita carência, não tem profissional valorizado, falta recurso, falta muitas coisas. Então, mas de qualquer jeito, a gente sabe que precisa discutir de forma integral, não de forma isolada, para que a gente possa viver numa sociedade mais tranquila, mais suave, levar uma vida de forma que a gente vai buscando estruturá-la em todas as áreas para que a gente possa ter condições de encarar tudo com muita firmeza e não deixar os problemas desestruturar a ponto de da pessoa não achar saída, que ela tem que buscar ajuda. Obrigada. Ana Cristina, como identificar os sintomas de quem apresenta transtornos mentais? Principalmente a falta de presença. É a primeira coisa. Eu vou insistir nisso porque, pensando numa questão biológica, cognitiva, os transtornos de falta de atenção, os transtornos de introspecção profunda, como o autismo, que fala dessa questão de como que lida, né, com a vida,
eu tenho uma máxima que para mim resume umas coisas que é assim, ó, somos o que há de melhor, somos o que dá para fazer. Cada um só faz aquilo que consegue. Quem dera se a gente conseguisse fazer com o desempenho que a gente imagina que a gente é, ou pudesse responder à altura do que a gente deseja, tudo que nos é colocado. E a escravização, né, dos sentidos, igual a Lisa esteja dizendo, de uma resposta, né, de um ideal que às vezes não tem a ver com o meu sentido de vida. Eu insisto no sentido de vida, porque é a partir desse cerne que o ser humano pode não se perder de si. Então, como que a gente pode observar isso no comportamento? É a pessoa que passa dia dormindo e noite acordada para tentar formas de vínculo, mesmo que pela internet. São todos os exageros. Todos os exageros levam ao adoecimento de alguma forma. As mentiras constantes, né? Então, por exemplo, familiares próximos. Uma pessoa que diz de si não contando a realidade mesmo que ela vive. Quando isso chega, né, é um pedido de atenção. Ao contrário do que se diz de alegria nas redes sociais, existe uma euforia que é apresentada, que às vezes tem alguém muito feliz, gritando, brincando na sua frente, e você diz, olha, ele não está com um problema, ele está feliz. Não, talvez ele está tentando chamar a atenção. Então, a superpresença é tão importante quanto o silêncio, né? Nós não somos educados, e aí eu vou começar a falar de psicoeducação para falar dessa questão, nós não somos educados com possibilidade de expressar nossas emoções. Culturalmente, o choro é invalidado como uma falta de força ou como uma sensibilidade que vai te desarmar, né, ou que vai te desproteger, essa é a palavra correta, de todas as suas faculdades de senso-percepção, do que eu posso, do que eu não posso, e não para só um certo ou errado, né, um senso crítico próprio. Tá? Então, eu acho, não sei se eu te respondi, eu tenho essa característica, mas eu acredito que uma coisa vai amarrando a outra para a gente entender que, em resumo, será que a gente consegue dar espaço para a dor do outro, para a necessidade do outro, e não ao ponto de dizer assim, eu sou boa por isso? Realmente, dar espaço para as pessoas serem, para a pessoa se mostrar, e aí a gente entra num monte de grupos que não têm pertencimento. Pessoas com as suas escolhas e com a sua naturalidade em sexualidade são banidas, são menosprezadas, são agredidas. As pessoas, pela cor da pele, passam por isso, né? Então, as pessoas que não têm um formato que venda bem, passam por isso, né? Então, e a gente volta no pertencimento. Né? Então, eu acredito que uma prevenção dá valor ao que aquela pessoa gosta, poder desenvolver escuta. Né? Com essa história de rede social, a gente parou de conversar. Né? Então, é uma grande fuga, uma fuga em massa, assim como houve, né, uma questão biológica em massa. Eu insisto em dizer, nós estamos em processo de luto coletivo, esmagado pela necessidade de estar bem logo. Isso é visível. Não, as pessoas não melhoraram ainda. Não está tudo bem. Esse vírus foi avassalador e ele tomou conta de cada indivíduo de acordo com a sua fragilidade biológica e biopsicossocial por resposta. Então, não, isso não está bem ainda. As pessoas estão vivendo das reminiscências não amparadas. E aí eu pergunto, aonde está o Estado? Seria uma força-tarefa de recuperação psicológica e de acolhimento. E não tem, efetivamente. Isso não é uma questão direta à nossa colega que está representando, né, o serviço à comunidade, mas um pensamento de dizer da ineficiência mesmo, das grandes faltas do Estado. Tá? Do Estado posto, do município, enfim. Obrigada, doutor Alfredo. Você perguntou
Como é que eu identifico o problema de saúde mental, a doença mental? Isso. Ok. Na minha função, isso é todo dia. E como é que eu identifico? Eu identifico conversando com a pessoa. Conversando muito, muito. Eu converso muito com as pessoas que me procuram. E aí entra uma questão que é assim, e quem não me procura? E quem não tem acesso a mim? Como é que essas pessoas podem ter a ajuda e serem identificadas como problema? Porque aí nós estamos falando de Setembro Amarelo e é sempre bom a gente lembrar que Setembro Amarelo é prevenção contra o suicídio. Então é bom lembrar disso. Geralmente as pessoas que procuram ajuda e têm ajuda, elas não vão se matar. As pessoas que geralmente se matam, elas estão silenciadas na dor delas. E muitas vezes silenciadas absolutamente. Até as pessoas que estão do lado às vezes não estão vendo. Então, isso é relevante. Agora, a responsabilidade, ela vai para onde? Né? Porque nós estamos falando de doença. Né? Eu acho que uma doença mental, como qualquer outra doença, precisa de adequação de atendimento. E o diagnóstico psiquiátrico, ele é feito com uma conversa bem feita. Mais profunda possível, abordando todas as questões da vida daquela pessoa, tá? E para aquelas pessoas que não chegam, ou que ainda não tiveram oportunidade, ou porque não têm maturidade suficiente para expressar a sua dor. Então, quem está em volta pode perceber mudança de comportamento. Às vezes uma pessoa que estava bem nas ações do cotidiano, de repente mudam, ficam diferentes, o pensamento muda, começa a expressar de forma distinta, fazer escolhas estranhas para o ambiente. Então, essas pessoas, o ambiente, a família, pessoas próximas, percebendo isto, pode alertar a pessoa, pode levar a pessoa, se for uma pessoa jovem demais, né? Porque isso pode acontecer com qualquer idade. Então, as pessoas muito jovens, crianças, não têm o recurso. Ela precisa do recurso de um terceiro. Então, esse terceiro vai ser porta-voz dessa criança. E isso pode acontecer em qualquer idade. Tá? Pode ser um terceiro que vai ser porta-voz daquela pessoa em sofrimento. Porque às vezes ela está tão mal que ela não consegue expressar, dependendo do grau da patologia. Tá? Isso é fato. Tá? E nós temos um problema social, aproveitando a fala da Lísia e outras, nós temos um problema social. O problema social, ele inclui um problema das pessoas não entenderem a própria linguagem, de como é que a pessoa vai expressar uma dor se ela nunca teve espaço para dor. Entendeu? Então, isso é muito, muito profundo, muito profundo. Entendeu? As pessoas às vezes simplificam. Eu acho que as pessoas simplificam muito, na minha opinião. Achando que é uma coisa muito simples resolver isso e é uma coisa de uma vida inteira, né? Nós temos evoluções psiquiátricas, nós temos evoluções no mundo psi, né? A psicologia é muito jovem, mas a psiquiatria não. Mesmo assim, tem muita coisa nova que acrescentou, que somou. E os problemas humanos, eles remontam a milhares de anos e sempre existiram. E pessoas com dificuldade de expressar as suas coisas sempre existiram. Então, e sem a expressão, sem um interlocutor, né? Os interlocutores surgiram, é novo na humanidade, né? Os interlocutores, como os médicos e os psicólogos, isso é muito novo. Agora, antigamente, nós tínhamos os clérigos, nós tínhamos outros representantes das comunidades
que acolhiam a dor. Sempre teve essas pessoas, tá? E elas sempre ajudaram. Agora, hoje, com o desenvolvimento da ciência, a gente tem uma coisa que é assim, eu tenho o diagnóstico correto, a chance de eu ter um tratamento correto é maior. Então, é nesse sentido. Eu acho que eu preciso conversar muito, porque é pela conversa. Nós não temos marcadores, nós temos na pesquisa. Por enquanto, nós não temos marcadores, por exemplo, não faz um exame de imagem e você faz um diagnóstico XYZ. Tá? Na pesquisa, nós já temos. Mas fora da pesquisa, não. Então, nós não temos marcadores. Né? Eu não faço um exame de glicemia, como no diabético, e eu detecto que a pessoa tem uma esquizofrenia, por exemplo. Não preciso, porque a pessoa fala, tá? Da dor dela, né? Do sofrimento dela. É um tema amplo, mas eu espero ter contribuído e depois posso responder mais dúvidas. A gente também percebe que muitas pessoas que sofrem de ansiedade também apresentam sintomas físicos, como tremor, né, taquicardia, sudorese. Também existem sintomas que são bem visíveis. É fato. Todas as doenças podem ter repercussões físicas, porque nós somos um corpo sensível emocionalmente e fisicamente. Então, se eu tenho uma coisa que está me abalando muito, como que meu corpo responde? Então, no caso da ansiedade que você citou, eu posso ter tremores, eu posso ter sudoreses, eu posso ficar molhado, né, de suor em poucos minutos, porque eu estou numa crise de ansiedade. Eu posso ter uma taquicardia tremenda, tanto que em alguns casos de distúrbio de ansiedade, o que nós vemos é a pessoa, eu estou tendo um ataque cardíaco, vou morrer, né? Na crise do pânico é assim, né? Então aí a pessoa procura a ajuda do cardiologista, de um clínico, de um geriatra, de um especialista qualquer. E aí depois, e a gente tem que entender isso na psiquiatria, o diagnóstico psiquiátrico às vezes é de exclusão. Eu não posso afirmar que uma pessoa não tenha nada no coração se ela fala que está tendo um ataque cardíaco. Eu tenho que descartar o problema cardíaco. E aí eu vou ver, não, eu às vezes suponho, tá? Eu posso supor, mas eu tenho que descartar o problema cardíaco primeiro, para depois chegar ao diagnóstico, por exemplo, de uma crise de ansiedade, tá? E isso, e nós temos várias coisas, por exemplo, uma pessoa com dor abdominal, isso pode ser uma crise de ansiedade, problemas de diarreias frequentes, o corpo, ele pode responder dependendo da sensibilidade da pessoa. Então, tem pessoas que vão ter taquicardia, tem outras que vão ter dor no estômago, tem outras que vão ter diarreias, tem outras que vão formigar o corpo inteiro, e aí por diante, tá? Então, assim, eu estou utilizando o próprio exemplo que você deu, que a ansiedade é bastante emblemática nesse sentido. Mas todas as doenças psiquiátricas podem vir com sintomas físicos associados, tá? E a gente tem que estar atento a isso e à fala da pessoa, como é que aquele sintoma surge, como é que ele se apresenta, como é que ele desenvolve, e é assim, né? E ajuda muito quando você tem uma visão do todo dessa pessoa. Obrigada. Pode falar? Então, eu gostaria só de abordar uma parte dessa questão que foi falada anteriormente pela Ana Cristina e pelo Dr. Alfredo, que eu vejo assim, na área da educação infantil e também do público mais adolescente, um sofrimento muito grande, e eu acredito que seja, em boa parte dele, relativo a essa questão mesmo do isolamento da pandemia. Eu já vejo hoje uma movimentação do nosso poder público e também das escolas particulares, principalmente agora em 2023, nessa questão da escuta e do acolhimento dessas crianças e desses jovens,
para justamente ter um atendimento mais direcionado na área da psicologia. Mas eu acho muito importante a gente usar aqui esse espaço e essa oportunidade para pedir realmente para que cada vez mais o nosso poder público municipal dê atenção a esse aspecto dentro das escolas públicas, porque eu vejo que quando a pessoa tem um convênio e ela tem um acesso melhor a psicólogos, a psiquiatra, isso fica um pouco mais fácil. Mas dentro da questão pública, eu acho muito importante a gente poder também aproveitar que as profissionais aqui da área da Prefeitura da Saúde Mental estão conosco, possam nos ajudar nesse sentido, de ter esse atendimento todo especial para essas crianças e principalmente um olhar diferenciado dos profissionais da educação para que eles possam estar melhor orientados também para poder fazer o acolhimento e a escuta dessas crianças e adolescentes. Eu acho importante falar que a vereadora colocou agora, porque 60% dos jovens deprimidos, cerca de 30% já tiveram a ideia de suicídio. E isso é muito grave. Então, eles realmente pessoas que precisam de uma atenção especial do poder público, porque esse sofrimento dessa juventude, desses adolescentes, não quer dizer que a grande maioria vai ter depressão ou vai passar por dificuldades, mas é preciso analisar as condições em que estão vivendo, quais são as formas, porque bem colocou o doutor Alfredo, e a doutora também colocou, a Soraya comentou, até a vereadora também, desse isolamento, desses sintomas, que até de dor de barriga constantes, ou comer muito, ou comer pouco, esse isolamento social, e esse sofrimento que às vezes o adolescente enfrenta com bullying nas escolas, que é muito grande. Então é importante que a gente possa discutir que esses jovens, eles precisam ter a sociedade antenada, é preciso ter um acompanhamento e uma capacitação para enfrentar esse problema. Porque, olha, gente, já pensou na flor da idade, já é uma dificuldade grande por si só, doutor Alfredo, o adolescente, ele já passar dessa fase, de criança para adolescente, já é um momento de transição que por si só é um turbilhão de hormônios, de angústia, por si só já é difícil. Agora você imagina a situação em que vive, a forma como que está na comunidade, no seio da família, de que forma até as omissões no cuidado parental e nessa idade, e a forma de enfrentar esse mundo também, que ficam expondo constantemente os jovens a querer ter coisas, a participar desse sistema que às vezes a família não consegue realizar aquele desejo do jovem, seja de um tênis, seja de um aparelho. Tem pesquisas que falam que as pessoas quase perdem a sua vida por causa do celular. Se eles têm abstinência se ficar sem o telefone, é uma coisa que é terrível. As pessoas vivem já com problemas gravíssimos nessa juventude, já tem dados científicos do problema que a tela tem causado na saúde mental dos nossos adolescentes. Então, eu creio que eu tenho que trabalhar muito nas escolas com a mediação de conflitos, e esses conflitos, muitas vezes, são relativos ao bullying sofrido pelas crianças, as condições em que, às vezes, a escola, agora o professor também fica adoecido. Por quê? Porque tudo esbarra na escola, que deveria ter um suporte da família. A família é uma das instituições que está passando também por muita dificuldade. Então, eu vejo que a gente tem que debruçar, tentando trabalhar, buscar perspectiva alternativa para essa juventude, como lazer e outras formas de viver melhor, da gente ter um sistema que preocupa com o outro, para a gente poder ter aí, na sua integralidade, o cuidado com esse setor que é mais vulnerável, que eu considero as mulheres e principalmente os jovens, adolescentes, e tem depressão na infância também, que eu acho muito grave tudo isso, Ana Cristina? Eu quero compartilhar aqui um dado municipal, que em abril de 2019, foram registradas 22 ocorrências de autoextermínio no município de Uberlândia. Em abril de 2020, 41. Então, eu trouxe esse dado... Esse ano?
Eu vou te mandar o link aqui, é de uma qualificação, de uma quantificação. E isso tem, né, por corpo de bombeiro, por entrada na UAI, no SUS, a gente consegue, e no próprio portal da prefeitura, né? Isso tem um filtro que nos permite observar esses índices. Então, quando eu insisto em dizer das consequências da pandemia, a gente precisa pensar também no que sempre existiu, né? Como ele tão bem explicou, que o ser humano, ele, quando perde alguém que ele considera o seu apoio direto, nós tivemos inúmeros jovens que perderam pai, que perderam mãe, e assumindo muitas funções. E, às vezes, ali nos seus próprios momentos de descoberta, não é de hoje que a adolescência grita, de alguma forma, sempre, e agora, às vezes, pagando com os próprios corpos, esse olhar. E, de novo, eu digo, o tanto que nós estamos preparados enquanto sociedade quando uma coisa não está na caixinha bendita. Como ele diz, para poder trazer um diagnóstico, a gente precisa conhecer a pessoa e não só o que dita, né? E aí vem a palavra espectro amplamente agora, né, tentando abrir para ver se tem mais caixinhas para as pessoas, né? Nós já tivemos essa plenária lotada há 3, 4 anos atrás, falando de educação, de inclusão. Eu sou mãe de autista. E, quando a gente pensou nessa proposta, a gente viu o tanto que os professores realmente, o CEMEP estava representado aqui, eu não consigo pensar em mudanças culturais, em mudanças de pensamento, em apropriação de sentido, e que a pessoa entenda que ela vive num coletivo, novamente, e antes que isso acabe, antes que a vida virtual acabe com as nossas organizações mínimas humanas, para que a gente não perca esse cerne. Então, está vendo como é um assunto amplo? É biopsicossocial, precisa, se a gente for olhar, muitos processos, eles começam, porque pensa, será que então vamos pensar aqui na proposta de um diagnóstico bem feito? A pessoa procura, normalmente chega, né, por uma emergência de atentado contra a própria vida, ela vai receber, será quanto tempo que ela vai ter de atenção para conseguir o exame cardiológico tão necessário, como ele diz, até para regular, pensar numa regulação medicamentosa? E essa regulação medicamentosa, ela é oferecida com constância? É possível que isso chegue ao cidadão? Então, são tantas questões, são muitas questões envolvidas, e os processos. Não adianta fazer um lindo centro de acolhimento de autistas e não ter trabalho sistêmico de apoio com os pais. Quando a gente fala de criança, a gente fala de família. Nunca tem como falar diferente, porque são os cuidadores diretos que vão promover ou acolher o cuidado, não gerar traumas, inclusive. Tem famílias que a gente trabalha com redução de danos do próprio ambiente. Tem muitos pais adoecidos mentalmente, cuidando de crianças, conduzindo crianças, formando a sociedade. E aí eu vou lá, então, por que eu venho aqui sempre brigar? Por que eu trabalho com a condição do nascimento? Por que ter que usar o termo humanização do nascimento, depois de tanto tempo? Para naturalizar ou para tentar garantir que daqui 20 anos, se as mulheres não pararem, né, de ter seus filhos só por vias não naturais ou com medo dos próprios corpos e da naturalidade, que as pessoas parem de ter acesso aos hormônios que garantem a nós, como humanos e mamíferos, uma condição de vínculo. Então, não adianta não olhar para tudo isso. Eu, sinceramente, quando me vem uma pergunta, vem tantas respostas e parece que é sistêmico e é mais atrás. Obrigada. Soraya, como é que é feito o atendimento da rede de atenção psicossocial no município de Uberlândia? Queria que você desse uma explanação para a gente. Tá. Nós temos vários componentes da rede de atenção psicossocial, né, desde a atenção primária até os serviços especializados. Hoje, a gente tem
atendimento em saúde mental, a princípio, na atenção primária, que são os postinhos, né, de saúde, que estão perto da população. No bairro mais próximo, sempre vai ter um postinho, uma unidade de saúde. Nessa unidade de saúde, a gente tem psicólogo e uma equipe multiprofissional que pode fazer esse acolhimento em saúde mental. Então, é o primeiro, vamos dizer assim, é uma porta-entrada geral. Depois, a gente tem os serviços especializados, né? A gente tem os CAPs. Em Uberlândia, hoje, a gente tem 5 CAPs. Um CAPs da infância e juventude, que é um CAPs único, né? Ele atende toda a região, toda a cidade. Um CAPs AD, 24 horas, que é um CAPs que atende a população com problemas em decorrência de uso de álcool e outras drogas. Então, ele é um CAPs que funciona de segunda a segunda, 24 horas. E tem leitos de hospitalidade. Eu acho que precisa fazer uma diferenciação entre leito de hospitalidade e internação. Leitos de hospitalidade são leitos que a gente chama de retaguarda para aquele paciente que já é acompanhado no CAPS e em algum momento ele está mais fragilizado, ele precisa de um acompanhamento mais intensivo, e aí ele fica em hospitalidade, né, que a gente chama, que ele passa 24 horas no serviço. Então, a gente tem um CAPS AD que funciona 24 horas, 2 CAPS adultos, o CAPS Leste, que está situado ali na região do Leste, o CAPS Central Norte, que atendem adultos com transtornos mentais gerais, e nós temos um CAPS que também é um CAPS para transtorno mental geral, que funciona 24 horas, que é o CAPS Oeste. Esse CAPS também tem 6 leitos de hospitalidade, que é para dar essa mesma retaguarda. Nós temos também, dentro dos serviços especializados, a gente tem um centro de convivência e cultura, né, que é um serviço que trabalha a reinserção social dos pacientes, né, de saúde mental. Ele é ligado diretamente aos outros serviços de saúde, que é a atenção básica ou os CAPs, e ele faz um trabalho de reinserção através de oficinas, através de aproximação com o território, com a região que o sujeito vai circular. Nós temos também, ligado ao CAPS Infanto-Juvenil, uma unidade de acolhimento transitório. O que é isso? É uma casa em que adolescentes que estão em acompanhamento no CAPS-I, em algum momento podem usar desse serviço, adolescentes que têm questões sociais no território, que estão em vulnerabilidade, que estão em risco, que têm problemas principalmente com o uso de álcool e outras drogas. Então, é uma casa transitória, né, um serviço transitório. Nós temos o consultório na rua, que hoje ele está ligado na atenção primária, que é ligado a serviços de atenção primária, mas ele tem um papel muito importante dentro da saúde mental, né, que ele acompanha a população de rua, e a maioria dos casos em situação de rua tem uma questão de saúde mental ou de álcool e outras drogas. Então, o consultório na rua é uma porta de entrada, ele faz o acolhimento, tem psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico, e muitas vezes eles fazem a primeira entrada do paciente, a primeira escuta, e encaminha para os outros pontos de atenção. Pode ser para um CAPS, pode ser para urgência quando é necessário. Como que a gente fica sabendo, até em relação... eu gostaria até de perguntar, porque eu acho esse trabalho fundamental, porque se não fizer a busca ativa, a gente não vai conseguir controlar essa dificuldade toda e pode piorar a saúde mental das pessoas que estão em situação de rua. Inclusive, os dependentes químicos, como a gente viu a Cracolândia em São Paulo, é um problema hoje gravíssimo. E eu me preocupo muito com Uberlândia, porque eu acho que essa é a principal política pública que nós temos, que é o atendimento na rua, mas nós teve um tempo parado, e eu queria saber assim, como que é? Ele é diário? Qual que é o horário de atendimento dele? Onde está hoje, por exemplo? Que é importante a gente conhecer, porque a gente tem que colaborar o poder público. Se tem alguma dificuldade para melhorar, para ampliar o atendimento, quais são as dificuldades e qual que é o balanço que vocês têm? Quantos moradores nós temos hoje em situação de rua? Quantos com essa busca ativa consegue atendimento encaminhado para tratamento de dependência química? Quantos que são encaminhados ou quantos já foram encaminhados para conseguir um local para trabalho? Como que é feito isso? Porque eu acho, olha, esse trabalho, Soraya, é o que eu acho que realmente resolve para os moradores que estão em situação de rua. Isso me angustia muito e eu vejo que Uberlândia
eu fico muito preocupada com o que está acontecendo. Em todo lugar, a gente vai na Nossa Aparecida, tem uma mini Cracolândia ali que precisa de intervenção ou dependência química, e para dar a solução, para atender de forma humanizada as pessoas, para tirar ela daquela situação, né? Você vê na Tubal Vilela, você vê na próxima rodoviária, isso me deixa muito angustiada. E não é só porque as pessoas, que a maioria pensa assim, eu não quero ver não, na cidade. Não, você é um ser humano que está ali, que precisa dessa abordagem humanizada, desse acompanhamento, né, toda essa equipe fazendo esse trabalho para ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Bom, o consultório na rua, ele é uma equipe itinerante, né, nós vamos dizer assim. Então, é uma van, uma ambulância, e ela vai transitar nesses locais que a senhora falou, que é os locais que a gente sabe que tem uma população de rua, que tem, né, necessidade de um acolhimento, de uma atenção. Então, ele tem, vamos dizer assim, um calendário que ele vai circulando nessas regiões de vulnerabilidade e risco. O consultório na rua hoje, ele está ligado na unidade do BSF Lagoinha. Então, é lá que ele está ligado, vamos dizer assim, lá é a base dele, mas ele é itinerante. E o consultório na rua, ele trabalha muito em parceria com o desenvolvimento social, né, que faz essa parte social de encaminhamentos para o mercado de trabalho, outras questões sociais. E ele faz também uma parceria com o CAPS, né? Diariamente, eu não tenho aqui agora esse número, mas diariamente o consultório na rua está em parceria com o CAPS AD, principalmente encaminhando pacientes, compartilhando o cuidado, isso é diário. Então, ele está fazendo isso diariamente. Eu acho que é importante a população conhecer que é um serviço que, às vezes, é vítima, né, de preconceito, ou até da própria população de rua. Eu acho que agora a equipe tem circulado, a equipe tem conseguido fazer um acolhimento bacana com a população de rua, e eu acho que é importante a população da cidade reconhecer e nos ajudar nesse trabalho, né? Então, ele é um serviço itinerante. Eu não sei se eu te respondi a todas as questões. Soraya, vocês notaram o aumento no número de pacientes nos últimos anos, depois da pandemia? Claro, né? Tem um dado até da Organização Mundial de Saúde que aumentou 25% o número de pessoas com ansiedade, com transtorno de ansiedade. Isso é um dado oficial, mas a gente tem, né, percebendo pela assistência, pelos números de acolhimentos, a gente percebe que aumentou muito, né? Eu acho que tem essa coisa, né? A colega falou várias vezes, né, que a pandemia ela trouxe questões, né? A gente vai ter que lidar com elas por muito tempo, o isolamento, as consequências do isolamento, da perda de emprego, da perda de familiares. Então, tudo isso aumentou muito o número de acolhimentos em saúde mental e acompanhamento também. Obrigada. Nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos já já. Juntos transformamos o mundo inteiro. Na Câmara, a cidadania está em ação, trabalhando e promovendo o bem comum. E você também participa nas reuniões e nas redes, comentando e compartilhando. A Câmara tem um pouco do Antônio, agricultor, do seu vereador. E todos juntos construímos Uberlândia, que é um pouco de cada um de nós. Câmara Municipal de Uberlândia. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Fique sabendo. Ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro passe a esponja e ensaboe. Depois enxague tudo de uma só vez.
Voltamos com o programa Legislativo em Pauta, que hoje discute a saúde mental. Eu gostaria de perguntar para as vereadoras Thaís e Elisa Prado, como é que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Uberlândia tem trabalhado essa questão da saúde mental e contribuído para sanar essa questão? Olha, uma das funções que eu considero muito importante da nossa Comissão de Direitos Humanos é simplesmente combater a psicofobia, né, que é esse preconceito que a gente sabe que é os insultos, as piadas, e quando fere os direitos humanos, né, ou a dignidade da pessoa com transtorno. Então, a comissão, se tiver denúncia, pode nos procurar, que nós vamos acompanhar, porque a gente sabe que quando fere a dignidade da pessoa, a gente sabe que a comissão, o seu direito humano foi violado e a gente tem a obrigação de acompanhar. Assim também, a gente já recebeu denúncias de violação institucional, que é importante a gente atentar, e tem que ver também o comportamento, porque a gente sabe que não é fácil. Para poder trabalhar com saúde mental, a Comissão de Direitos Humanos tem que ter muita responsabilidade, porque nós sabemos que a forma de que a própria família, às vezes, tem dificuldade de falar e de aceitar que tem um membro da família que está em sofrimento mental ou que está passando por alguma dificuldade. Então, infelizmente, nos dias atuais, esse preconceito, ele ainda parece que ele é muito forte. Então, a comissão, ela está aberta para poder acolher, para poder acompanhar, para poder enfrentar o preconceito e a violação de direitos humanos. Nós sabemos que essa violação acontece muito, que pelo menos no meu gabinete eu sou muito procurada em relação à violação das crianças e adolescentes nas escolas, com bullying. Inclusive, a gente tem uma atuação muito forte de trabalho de prevenção nesse sentido. A gente acompanha também, que eu acho fundamental, em relação aos idosos, porque também o guarda-chuva é muito grande de direitos humanos, né? Então, você tem um leque muito grande. Mas a violação, nós trabalhamos também encaminhando as demandas, tanto de enfrentamento às violências contra a mulher, meninas, preconceitos, e todas aquelas que estão passando por momentos e são pessoas muito vulneráveis e têm passado por momentos muito difíceis, encaminhar para a delegacia, para a DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ao Idoso, à Criança e Adolescente, mas principalmente fazendo a nossa parte de prevenção. E a gente criou no nosso gabinete agora um projeto de mediação de conflito escolar que tem conseguido fazer um trabalho muito bom com as professoras, nas escolas, de forma que, não como uma responsabilidade a mais para elas, mas até uma forma de discutir experiências exitosas no sentido de fazer esse enfrentamento. Então, a gente sabe que essa psicofobia que a exclusão da pessoa com deficiência, que é a pessoa com esse transtorno, porque às vezes é uma diferença muito grande, né? Da pessoa que está, que as pessoas confundem muito, a pessoa que está doente ou uma pessoa que está triste. Parece-me que algum dos nossos doutores aqui até fez essa colocação. Não confunda quem está triste, mas principalmente quem está se isolando, quem está ficando com uma postura mais violenta, que está chamando a atenção. Parece-me que grande parte que nos é procurado no gabinete, pelo menos no meu, não sei a vereadora Thaís, é mais relativa aos idosos e à criança e adolescente. Então, Adriana, realmente a maior demanda hoje que tanto a Comissão de Direitos Humanos como a Procuradoria da Mulher na Câmara tem, realmente é de fazer esse acolhimento das demandas e fazer os devidos encaminhamentos. A gente, dentro de cada atendimento aí dos mandatos, de todos os membros da Comissão de Direitos Humanos, a gente tem diariamente situações em que necessita da nossa intervenção. Sejam elas aqui, que chegam dentro da Câmara Municipal, mas também nos nossos atendimentos externos que a gente realiza. Nós tivemos uma situação de maior destaque devido à quantidade de pessoas que tiveram os seus direitos violados, que foi a questão dos presídios, né? Nós, juntamente aqui com a vereadora Elisa Prado, nós fomos 2 vezes nas penitenciárias para fazer o acolhimento dessas reclamações que estavam acontecendo. Então, a comissão tem esse papel de fazer essa escuta e de dar os encaminhamentos para que as pessoas tenham os seus direitos garantidos. Em relação a isso que a vereadora Thaís
colocou, nós recebemos denúncias das famílias dos presos que tinham alguns presos que foram obrigados a beber urina e detergente, né? Tomar um detergente, tinha água com coisa de pombo. E nós acompanhamos e foi até o final, né? E o resultado foi que realmente houve exclusão dos quadros, afastamento de servidores, foi detectada a veracidade das denúncias, né? E nós acompanhamos. Então, a gente vê que quando tem um direito humano violado, nós estamos acompanhando. E em relação à psicofobia, que é esse preconceito, a pessoa com transtorno mental, né? Ou que a saúde mental está sendo violada, ou que tem piadas, ou que tem exclusão, a gente procura trabalhar de forma proativa, trabalhar a prevenção. E a informação de qualidade, eu acho que ela é fundamental. Então, a partir do momento que a população tem informação de que seu direito humano está sendo violado e que você está passando por um sofrimento muito grande, hoje eu tenho acompanhado uma experiência, a vereadora Thaís e os vereadores têm visto, eu estou no enfrentamento em relação às funerárias. Olha, você não tem ideia do sofrimento que é quando você perde um ente querido, porque você não tem a informação suficiente para enfrentar aquela dor daquele momento. Ela não chega a ser uma dor e um momento que é passageiro, que a gente sabe, mas é uma dor muito grande e que às vezes a informação de qualidade faz com que a pessoa pudesse enfrentar aquele momento de forma mais tranquila. Então a gente trabalha sempre com a informação para poder ter essa informação de qualidade, para poder transformar isso em condições de evitar que realmente venha a trazer consequências drásticas para quem tem uma perda, que está vivendo luto, de agravar todos aqueles sintomas e vir desencadear outros problemas gravíssimos relativos à perda de um ente querido, sabe? Quando a gente fala em transtornos mentais, quem são os mais afetados, homens ou mulheres? Ana Cristina? Vamos lá. Vamos à nossa carga hormonal. Como sempre as mulheres, né? Então, mas olha, eu não acredito que seja um determinismo, tá? Eu pessoalmente não acredito. Existem bases biológicas, né, para o que a gente está falando, mas em contrapartida, às vezes, dos transtornos de ansiedade às mulheres, mas no autismo, por exemplo, são os homens. Então, eu acredito que parar de construir essa régua a paz, né? Tem uma novela antiga da Guerra dos Sexos, né? Parar com isso, né? Quando chegam muitas questões para mim de homem, mulher, não sei o quê. Gente, é pessoa e ponto, tá? Então eu acredito que o resgate desses princípios de pensamento, a partir de onde eu estou pensando, tá? É o que tem mais relevância, penso, tá? E respondi sua pergunta? Respondeu. E eu quero colocar uma coisa aqui, que a Lisa falou, acho que informação de qualidade. Então, eu não posso deixar de contribuir numa coisa que, no imaginar do coletivo, né, e às vezes, a falta de informação cultural mesmo. Eu recebo a maioria das pessoas, e é prática comum nossa, dizer assim, eu estou ansioso, ou eu sou ansioso ou ansiosa. Gente, a ansiedade, ela é uma emoção, ela faz parte do corpo humano, ela está dentro da nossa senso-percepção com função, inclusive de proteção, mas ela é também um lugar que nos move. Tá? O que é adoecido e pode causar um transtorno são as tentativas de controle do tempo, por exemplo, da repetição dentro dos processos normais humanos, de repetição das coisas para a gente ressignificar, que é o que, no fim, ou como princípio a gente chega, tem uma tentativa de controle para que eu possa ter a oportunidade de fazer aquilo, e o grande adoecimento da nossa contemporaneidade. Como eu estou aparecendo para aquilo que eu ainda não sou, ou não estou. Ou seja, eu quero isso, eu preciso daquilo, e resume-se o ser humano a esse capacitismo adoecido. Tá? Então, ansiedade todos temos, ansiosos todos somos por princípio. Tá? E aí tem o transtorno, quando isso acontece e pode ser acolhido e direcionado.
Doutor Alfredo, segundo dados do Ministério da Saúde, o suicídio é um problema de saúde pública que mata pelo menos um brasileiro a cada 45 minutos, mais do que o HIV e muitos tipos de câncer. E algumas pessoas se sentem envergonhadas ou têm medo de buscar ajuda psiquiátrica. Conscientizar as pessoas sobre o problema e as formas preventivas para evitá-lo é o melhor caminho? Eu, particularmente, valorizo toda forma de prevenção. E eu acho que a informação que é veiculada no Setembro Amarelo, ela é útil. A gente vê pessoas fazendo críticas porque só setembro, e tal. Eu acho que a gente tem visto essas campanhas das cores, elas sempre ajudam na informação. E as pessoas envolvidas, elas fazem o Setembro Amarelo o ano todo. É natural. Eu trabalho o estigma e o preconceito o tempo todo, porque eu trabalho com a informação correta o tempo todo, né? Então, agora, a gente precisa falar. A gente precisa que as pessoas entendam. O estigma, ele é o que isola e afasta as pessoas, como a Lisa disse muito bem. E a gente precisa da informação de qualidade e também acolher aqueles que precisam, tá? Então, a pessoa que é tratada, como eu disse lá no começo, ela dificilmente vai se expor ao suicídio bem-sucedido, vamos dizer assim. Ela vai buscar ajuda e ela vai ter ajuda, porque os tratamentos ajudam bastante, tá? Eu só queria falar um dado a respeito dos sexos no suicídio, a gente tem mulheres tentando mais e conseguindo menos, e homens conseguindo mais, tá? Eles tentam menos, mas eles são mais bem-sucedidos. Então, o número de homens que conseguem o suicídio é maior, tá? E, às vezes, isso é uma questão cultural também, né? Agora, uma questão relacionada à doença mental que eu acho importante falar também, que tem a ver com estigma. O estigma, ele vem de dentro da casa das pessoas, tá? A gente tem uma ideia de que o estigma é do outro aqui. Não, o estigma é transgeracional. As pessoas têm preconceito de tudo e de tudo mesmo, e vem de dentro da casa. E aí, pegando uma outra fala da mesa que eu acho relevante nesse sentido, as crianças, elas vêm de dentro de uma família. E muitas vezes essa família está disfuncional. E aí essa criança entra numa adolescência já com uma bagagem que faz dela uma pessoa de risco. Às vezes ela foi abusada porque a mãe tem um problema, seja lá qual for, tá? Às vezes um problema transgeracional, às vezes é uma família que vem abusando dos seus membros há gerações. E aí uma criança abusada na infância, ela vai trazer repercussões para a adolescência e vida adulta, ok? Mas, pegando uma criança normal, ainda assim ela é bombardeada na transição hormonal e coloca ela em risco, tá? Porque, além das questões genéticas, porque ela traz da transgeracionalidade uma genética, vamos supor, para depressão, e ela tem o bombardeamento hormonal, com um grande desenvolvimento físico, corporal, ela precisa se adaptar a tudo, ela vai fazer o quê? Ela pode desenvolver a doença. Então, isso são fatos, tá? E se somado a isso, ainda tem uma família que não acolhe, que não sabe ou que não aceita, isso é estigma? Isso é preconceito? O que vai acontecer com essa criança ou esse adolescente? Ele vai escutar coisas que a gente deve evitar no caso do suicídio. Evitar no caso do suicídio é que aquilo não é nada, que aquilo que aquilo é uma fraqueza, ou que aquilo não deve ser daquele jeito, que a pessoa deve buscar coisas para fazer, que, enfim.
Então, esses são mitos que são relevantes e que a gente tem que levar em consideração em relação ao estigma e que é extremamente importante. A escola tem um papel nisso? Tem, porque nós educamos. Todos nós educamos. Todos nós que estamos diante de uma pessoa falando para essas pessoas, nós estamos educando elas. Vou citar um exemplo de consultório, porque é a minha prática cotidiana. Às vezes eu recebo um casal e um deles está em sofrimento psíquico. E às vezes demorou anos para procurar ajuda, muito sofrimento psíquico, tolerou coisas assim, no nível pessoal, enormes. Por quê? Por preconceito. E às vezes é confirmado pelo parceiro, que fica assim, falando, não, você precisa ter força, você precisa não sei o quê, coisas desse tipo. Aí a gente conversa. Uma coisa que ajuda muito é um tratamento bem sucedido. Aí a pessoa melhora de fato. E aí são dois formadores de opinião nessa hora. Então é a multiplicação da informação que vai fazer diferença, de fato. Por quê? É porque é um tema movediço, difícil, transgeracional, de muito tempo. O preconceito é enorme. E eu acho o Setembro Amarelo maravilhoso. Nós estamos completando 9 anos agora. Eu acho maravilhoso, assim como acho maravilhoso todos os outros meses coloridos. Tá? Por quê? Porque coloca um foco, a gente olha mais, a gente fala mais sobre aquilo. É um reforço. É um reforço, sem dúvida nenhuma. E eu admiro a iniciativa da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, e o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, assim, foi uma iniciativa maravilhosa, deve persistir, trabalha o estigma, sim. Quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor. E é isso. Então, como o senhor disse, pode-se dizer, então, que o preconceito ainda é um grande obstáculo, um dos maiores desafios da saúde mental no Brasil. Eu acho que o preconceito é um obstáculo para tudo. Para a saúde mental, idem. Ainda mais que a gente quer uma sociedade, parece, blindada, sabe assim? Ninguém pode sentir nada, ninguém pode ter nada. Todo mundo que tem alguma coisinha já é taxado, entendeu? Então, assim, isso dificulta o acesso, dificulta a procura. As pessoas não querem sentir isso. E às vezes, quando vem de dentro da própria casa, as pessoas não se reconhecem. E isso agrava o problema, sem dúvida nenhuma. Acho o preconceito um problema, mas como eu disse, não é só para a saúde mental. Geral. É geral. E acho que é um pouco da natureza humana. Mas o preconceito, o que é o preconceito? É um conceito equivocado. É um conceito errado. Então falta ali o quê? Informação adequada e correta. Se nós tivéssemos uma informação adequada e correta, estava tudo certo. Quanto mais, por exemplo, esse evento maravilhoso. Por quê? Porque leva uma informação adequada e correta. E aí as pessoas vão, quem assistir e ficar atento à informação, vai ficar um pouco mais esclarecida. É suficiente? Não. Tem que ter muitas coisas. Vão precisar de muitos anos, vão precisar de todos os meses, todos os dias, todas as pessoas. E quanto mais pessoas forem atingidas por esse bichinho da informação correta, melhor nós estaremos. Melhor as pessoas vão estar sendo assistidas. Vão estar sendo assistidas de forma correta. Porque a desinformação, ela vem de onde você menos espera. Tá? Obrigada. Tem uma coisa interessante que ele falando, eu lembrei que a gente fala isso muito no curso de doulas, né? Que são os profissionais que amparam também as mulheres no parto e as famílias no parto. Nunca diga, olha só a prevenção, o tanto que é fina a história. Nunca diga para alguém que vai ficar tudo bem. Nossa, eu detesto essa frase. Porque você não pode garantir isso. É diferente quando você diz, eu estou aqui com você. Tá? Então, a gente, tá vendo? A nossa sociedade, ela gira tanto em torno do ideal do prometido, que eu pergunto, o que é ficar tudo bem para alguém que está com uma dor? Para alguém que está sofrendo?
né? Então, é preciso que o choro seja livre e respeitado, que a conversa, que os valores primais de comunicação, né? Eu realmente acho que falta muito das campanhas públicas, como ele falou em otimizar, 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 para alcançar. Né? A gente fala do adoecimento pelas redes sociais, mas e a potência delas também. Tá? E tem realmente adoecimento aonde não se tem um motivo para ficar, um motivo sólido. Né? Na psicanálise, a gente não consegue encontrar, pelo menos, né, no pouco tempo que eu entendo que eu posso estar nesse lugar de analisar, uma dor maior do que o abandono. E aonde que é o abandono? Quando eu abandono o lugar que eu quero estar para me vender a um ideal. Né? Então, é isso. Assim. Tá vendo como é fino? Às vezes, no intuito de ajudar, fala, calma, vai ficar tudo bem. Ou então, de uma substituição imediata, vou usar de novo um puerpério difícil, porque o primeiro filho morreu, passou pouco tempo, como que ajuda? Dizendo, daqui a pouco você tem outro. Não, as pessoas são insubstituíveis. Todos nós somos insubstituíveis nesse sentido. Né? Nós não somos uma máquina de prover resultados. Tá? Lisa. Quando eu perdi meu sogro, pai do meu ex-marido, eu fui consolá-la, porque ela estava inconsolável mesmo, e era um momento de dor muito grande, todos nós estávamos sofrendo, mas eu disse para ela, né, que ele estava sofrendo muito, que ele estava sentindo muita dor, que foi melhor para ele. Aí ela falou assim, foi melhor para ele, mas não foi melhor para mim. Isso eu aprendi a lição, porque naquele momento de dor, como que eu posso falar? Então, a linguagem, a forma como que nós expressamos hoje, quando as pessoas estão em sofrimento, quando as pessoas estão passando por dificuldade, inclusive as pessoas, o Brasil é o maior país, eu acho, que tem pessoas com depressão, são quase 11 milhões, não é isso? De pessoas em depressão. E nós temos que aprender, da América Latina, se eu não me engano, país da América Latina, são cerca de 11 milhões de casos. Como fazer essa abordagem sem julgar, como fazer essa abordagem sem preconceito, como o doutor Alfredo colocou, como fazer de uma forma que a pessoa está com a dor do luto, o sofrimento naquele momento, ou passando por uma ansiedade ou depressão, como não piorar a situação da pessoa, como a gente fazer a abordagem de forma que a gente sabe que um dos transtornos em relação à depressão leva muito ao suicídio, também, que é um caso grande também, são todos transtornos que eu acho que a família, a sociedade, nós temos que nos preparar para esses novos tempos, de adoecimento da nossa juventude, do nosso povo, das mulheres, como deve ser essa abordagem. Eu procuro sempre ter um atendimento humanizado, mas às vezes a gente falta aquele traquejo que um técnico como você acabou de dizer. Olha, como que vai ficar tudo bem? Você tem outro, vai substituir, você substitui a vida, ou quando tem uma... Eu estou muito na causa animal também, doutora, aí, alguém perde um animalzinho, um pet, e a pessoa sofrendo muito, às vezes o pai ou a mãe fala, não, a gente compra outro. É uma vida, como compra outro? Como você vai comprar outro? Né? Então, saber encaminhar essas crianças nesses momentos também, porque os animais fazem parte da nossa vida, são seres que têm sentimento, sofrem, comem, então a gente perde também. Então, como a gente mostrar para a criança que a gente não compra uma vida como você está comprando um objeto ou vai substituir dessa forma? Então, eu acho que são abordagens que eu fiquei muito contente de ouvir a sua fala, porque faz com que a gente realmente vai melhorando, que a gente vai, como ser humano, tendo uma forma de abordar as pessoas com forma mais sensível, mais leve, mais respeitosa. Soraya, você gostaria de complementar? Não, eu gostaria só de falar, assim, pensando nessa questão da escuta, né, do acolhimento, que é isso que a gente investe, né, na saúde mental, na atenção primária, né, as nossas equipes, elas vivem em constante processo de treinamento, de aperfeiçoamento e
discussão sobre essa questão do acolhimento mesmo. E eu acho que, a título de informação, é reforçar, né, que as nossas unidades de saúde, elas são porta aberta para essa escuta, para esse cuidado e para uma escuta que é técnica também, né? Assim, o que é diferente? São profissionais que estão qualificados para fazer essa escuta que é principalmente técnica. Obrigada. Para finalizar, vou fazer só uma última colocação. Recentemente, uma influenciadora digital aqui de Uberlândia, ela tirou a própria vida após ser perseguida nas redes sociais. As redes sociais, elas também têm impacto negativo na vida das pessoas? Às vezes, pessoas que não sabem lidar com elogios, mas principalmente críticas. Doutora Alfredo, Ana Cristina? Essa pergunta me leva a uma questão da vulnerabilidade. E eu acho importante falar da vulnerabilidade, porque ela também pega vários aspectos do que nós estamos falando aqui. As redes sociais, por si só, não são um problema. As pessoas que estão utilizando essas redes sociais e a forma que elas estão utilizando, elas podem estar com problemas. E aí elas ficam vulneráveis a o que está sendo veiculado ali, ou a um excesso, né? A gente hoje já tem notificado outros problemas de saúde relacionados ao uso indevido das redes sociais, ou uso indevido de mídias, de computadores, de jogos de computador e etc. Isso já virou doença. Mas todo mundo que joga vai ter doença? Todo mundo que usa a rede social vai ter doença? Não, não vai. Tá certo? Então, isso é um dado relevante e importante. Agora, as pessoas estão abusando porque você fica distraído naquilo e, às vezes, você passa por cima de si mesmo. Eu acho isso perigoso. E acho que algumas pessoas vulneráveis vão ficar abaladas com uma fala de alguém que recebeu na internet, alguma crítica, até um assédio, porque assédios existem nas redes sociais. Então, mas a pessoa que não é receptiva, que ela não é vulnerável, aquilo não vira nada. A pessoa pode, às vezes, ela pode receber uma crítica e ela simplesmente nem deu bola. Ela passou batido. Às vezes, ela pode até excluir aquela pessoa que a agrediu com uma palavra, com uma fala, que foi contra os pensamentos dela e assim por diante. Você pode excluir essa pessoa do seu cotidiano. Isso é possível. Agora, na minha opinião, por exemplo, se alguém faz uma crítica a mim, eu quero saber o que é a crítica. Não me interessa essa pessoa exatamente. Mas dependendo da pessoa, se for uma pessoa próxima a mim, eu vou falar direto com ela. Então, eu acho que depende da pessoa e depende do formato que a pessoa lida com aquelas informações. Se é uma pessoa que tem uma identidade talvez fragilizada ou que está no momento fragilizado, que está em sofrimento, e aí ela vai se abalar com aquilo. Mas não é aquilo exatamente, é o que ela está vivendo. Tá? Então, é importante separar o joio do trigo aí, porque senão daqui a pouco a gente vai estar patologizando coisas que não são patologizáveis. Tá? Nós temos que educar nossos filhos, todos nós. Quem tem filho pequeno tem que educá-los, tem que dar limite, mas o limite, ele não é só da mídia social, é qualquer coisa. Nós sabemos disso, quem tem filhos adultos sabe disso. E sabe o quão bem sucedido foi numa coisa ou noutra coisa. Então, eu não faço uma crítica ostensiva às mídias sociais. As mídias sociais surgiram, tem pessoas vulneráveis que adoecem com elas. Aí vão ter que tratar, certo? E tem pessoas, a maioria, não adoece, se beneficiam delas,
fazem muito bom proveito delas, melhorou o círculo de comunicação, inclusive para isso que nós estamos fazendo, que é divulgar informações corretas. Obrigada. Queria cumprimentar? Quero. É tão bom isso que ele está falando, né? Bom senso. Né? E de onde que isso vem? Agora, eu vejo um perigo nas redes sociais porque ela aciona inerentemente à prática questões de validação, né? Eu preciso que o outro diga que foi bom, eu preciso dessa curtida, e isso pode trazer um segundo problema, que é a compulsão. Né? Eu fazendo assim, é assim que é, e eu consigo mais pessoas atrás de mim. E uma outra coisa que é interessante pensar, o tanto que isso se tornou comum, mas se a gente for pensar no profundo do nosso inconsciente, eu, pelo menos, sou do tempo que eu não podia simplesmente exterminar e nem excluir ninguém, e nem posso até hoje como ser humano. Então, quer dizer que tem isso, eu não posso matar alguém com raiva, mas eu vou excluí-la, eu vou bani-la. Né? O que isso aciona no ser humano, essa seleção desta forma? Estamos aqui, então, eu digo, você, ei, você, não gostei de você, saia. Eu não gostei do jeito que você me olhou, saia. O que será que eu estou criando? Essas coisas me atravessam, eu tenho esse pensamento muito filosófico, mas eu acho que são bases para a gente pensar. Né? Enquanto isso, por exemplo, eu estou aqui com o escritório da Cláudia Guerra ali, com o gabinete dela, para a gente tentar fazer uma lei, né, ampliar aí o que já tem, para recepção neonatal humanizada, para começar, para que a pessoa seja acolhida desde o momento que ela chega, e pasmem, para um complemento à lei Elis. Quem perdeu os seus filhos, existe uma lei hospitalar que, dependendo do peso do feto num aborto natural, ele é considerado lixo. Ele não tem o direito, a família não tem o direito de pegar para fazer os seus ritos de despedida. E aí a gente está falando, né, onde que começa, às vezes, a vontade de uma pessoa se matar? Quando ela não entendeu as possibilidades de ficar sem a pessoa que foi. Então, ela vai para encontrar aquilo que ela perdeu. Né? Então, realmente uma questão muito profunda. Né? Então, eu não posso mais ficar aqui, no caso, né, a gente não... seria uma arrogância muito grande da minha parte pensar que eu posso responder o porquê que um e outro não ficou. Né? Mas o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer? E como que eu posso olhar para as pessoas como pessoas? Você quer complementar, doutora Alfredo? Fala dela e falar um pouco sobre essa questão que ela disse, por exemplo, de excluir. Né? As mídias sociais, se você tem... ela é um prato cheio para mentira. Nós estávamos falando do estigma, que é a desinformação, certo? Então, assim, as mídias sociais é uma mentira só. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, assim, se eu excluo uma pessoa que eu mal conheço, que teve coragem de me agredir, eu excluo numa boa. Eu não tenho problema nenhum com isso. E acho que isso não vai me ditar, por exemplo, o meu comportamento social aqui. Eu posso ter um... É difícil isso, hein? Eu ia falar inimigo, mas assim, porque é muito difícil isso para mim, tá? Inimigo, desafeto, isso é muito raro. Alguém pode ter algum problema comigo, mas eu não vou ter com ele. E eu jamais faria qualquer coisa contra essa pessoa nesse contexto, entendeu? Então, assim, eu não sou muito bem educado às vezes. Agora, se eu antipatizo com alguém... E provavelmente essa pessoa também antipatiza comigo. E eu acho que tudo bem, cada um na sua. Nesse sentido, as mídias sociais não dizem respeito. E acho que a mentira da mídia social é mais problemática do que o que eu posso fazer com ela. E eu posso fazer o que eu quiser, porque ela é minha. Tá certo? E vamos... Eu me lembrei de uma coisa quando estava tendo a fala... que é o tanto de mentira que tem e o tanto da necessidade de seguidores, e eu agora estou mais familiarizado com isso, porque eu sou de uma geração que não existia, eu estou mais familiarizado, eu sei que tem pessoas que compram seguidores. Então, assim, quer mentira maior do que essa?
Então, assim, e esse ambiente aqui, sinceramente, é rico nisso. Obrigada. O Legislativo em Pauta está chegando ao fim. Eu vou passar a palavra agora aos nossos convidados para as considerações finais. Soraya? Eu só queria reforçar uma questão, né, do Setembro Amarelo, que eu acho que é importante a gente reforçar um outro lado que a gente tem trabalhado nas nossas unidades de saúde. Eu acho, sim, que é importante a gente falar do tema, dar espaço para as pessoas falarem do seu sofrimento, mas também a gente tem feito ações de promoção à vida, sabe? De promoção, valorização, espaço que a pessoa possa trabalhar essa coisa da promoção e prevenção em saúde. Então, acho que é importante ressaltar esse outro lado que as unidades de saúde têm trabalhado, né? E reforçar também que você que tem uma questão em saúde mental, né, que precisa de uma escuta, as nossas unidades de saúde de atenção primária, os nossos postinhos e os CAPs, eles são serviços de porta aberta que estão disponíveis para esses momentos. E agradecer a oportunidade, acho que é muito importante sempre em momentos que a gente possa esclarecer a população e divulgar os serviços que são oferecidos. Obrigada. Doutor Alfredo? Setembro Amarelo deste ano. Se precisar, peça ajuda. Repetindo, se precisar, peça ajuda. Ana Cristina? Se precisar, peça ajuda. Pedir ajuda é sinal de coragem, é legítimo, é humano. Nós somos os únicos da espécie que não sobrevivemos sozinhos. Se você deixar um feto de um cachorrinho, ele vai andando, talvez ele encontre alguma coisa, um bebê não. Então, essa é a nossa naturalidade, né? Então, que a gente, antes de pensar, né, e ousar dizer para alguém, seja forte, que a gente possa conseguir olhar para a vulnerabilidade, para a fragilidade, com um olhar mais amoroso, mais humano, mais acolhedor e mais potente mesmo enquanto humanidade. Obrigada. Vereadora Thaís? Eu gostaria de parabenizar a Adriana pela iniciativa e pelo tema aqui discutido. Quero agradecer a Ana Cristina, ao doutor Alfredo e a Soraya pelas contribuições muito importantes para a nossa população. Quero agradecer aqui a Marcela e a Amara, da Secretaria de Saúde da nossa cidade, que estiveram conosco e que não têm medido esforços para cada vez mais fortalecer todos esses trabalhos na área da saúde mental. Quero agradecer também a vereadora Gláucia da Saúde, que esteve conosco aqui presente, psicóloga há mais de 30 anos na nossa cidade, que também contribui muito para a nossa população. E eu gostaria de complementar o que o doutor Alfredo falou, que esse vídeo, quem possa posteriormente vir a assistir, que utilize de todas as informações que foram passadas aqui, principalmente para buscar e oferecer ajuda. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante que a gente faz do Setembro Amarelo, principalmente num momento tão tumultuado que a gente tem vivido e que a gente tem acompanhado situações muito graves de autoextermínio e de outras questões também de ordem de saúde mental. E eu acho que nós, enquanto seres humanos, a gente tem sempre uma mão que a gente pode oferecer ajuda para alguém. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, de busquem e ofereçam ajuda também. Vereadora Lisa? Precisando, peça ajuda. Quero aqui já usar das palavras da vereadora Thaís. Ela nominou todos os nossos convidados. Queria agradecer vocês, todos que estão aqui presentes, para não ser redundante. Quero agradecer e dizer que a nossa comissão está à disposição. Tanto eu quanto a vereadora Thaís, nós somos da Comissão de Direitos Humanos, Direitos Sociais e Defesa do Consumidor. Se tiver um desrespeito aos direitos humanos, ou apresentar alguma proposta ou algum problema, estamos à disposição. Pode procurar no nosso gabinete, ou pelas redes sociais. E desde já eu já agradeço e digo que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, que a gente procura ter empatia, que a gente possa ter mais paciência. Eu tenho procurado, devido à minha franqueza muito grande, e o momento que nós estamos vivendo, eu tenho procurado controlar um pouco a minha língua, né? Às vezes eu não consigo, devido à minha sinceridade, meu estilo, meu jeito de ser, né? Mas eu tenho procurado, porque está todo mundo muito mais sensível, mais fragilizado, e depois dessa pandemia piorou. Então, eu brinco muito, sou uma pessoa muito extrovertida, eu tenho procurado, inclusive, brincar menos.
porque nem todas as pessoas estão preparadas, nem conseguem entender uma brincadeira, né? Então, a gente tem vivendo momentos difíceis de adoecimento geral, em que é preciso ter mais cuidado com a outra pessoa. Então, que a gente possa ser pessoas melhores, procurando, precisando, busque ajuda, e nós estamos aqui. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês hoje aqui conosco, e até a próxima edição do Legislativo em Pauta.